Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Bruno Vilas e hoje eu vou contar para vocês um caso criminal. Se você gosta desse tipo de vídeo, já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Todas as terças e sextas-feiras tem vídeo novo aqui no canal. Pessoal, a gente acabou de bater 2.500 inscritos e eu tinha dito para vocês que quando a gente batesse os 2.500 inscritos, eu ia trazer uma semana inteira de casos criminais, a Semana Criminal. E ela vai acontecer, vai ser do dia 20 ao dia 27 de fevereiro. Nesse período, eu gostaria que vocês me indicassem casos criminais para eu trazer na Semana Criminal. Outra coisa, eu gostaria muito de agradecer vocês, porque se não fossem o compartilhamento de vocês e o trabalho duro que vocês fizeram, a gente não teria ganhado todos esses inscritos. E agora eu vou colocar uma nova meta. Como a gente já bateu os 2.500 inscritos, a nova meta vai ser de 5.000 inscritos e eu sei que juntos a gente consegue chegar lá. Assim que chegar nos 5.000 inscritos, eu vou fazer mais uma Semana Criminal. Então, pessoal, vamos compartilhar os vídeos e indicar para os amigos que também gostam desse tipo de conteúdo para a gente bater a meta logo e ter mais uma Semana Criminal. Bom, agora sem mais enrolação, vamos para o vídeo de hoje. Alessia e Lívia são irmãs gêmeas, nascidas em 7 de outubro de 2004. Na cidade de Saint-Sulpice. Essa cidade fica na Suíça e pertence ao distrito de Lausanne. Todos os registros existentes sobre o caso, bem como a entrevista de sua mãe, demonstram que as gêmeas eram alegres, muito bagunceiras e extrovertidas, além de estudiosas e ainda falavam vários idiomas como francês, italiano, inglês e também o alemão, que é um dos idiomas mais falados na Suíça. Alessia e Lívia eram filhas de Irina Mamie Lucid Shipp e Matthias Kaspar Shipp. Irina Lucid nasceu na Itália, mas se mudou para a Suíça ainda na adolescência. Graduou-se em Direito e exercia sua profissão em Lausanne. Matthias Kaspar era um engenheiro suíço-canadense. Irina e Matthias casaram-se na romântica cidade de Ascoli Piceno, na Itália, no ano de 2004. A vida do casal parecia ser a mais perfeita, ou pelo menos a mais normal que pudesse ser. Tanto Irina quanto Matthias trabalhavam para a mesma empresa. Trata-se da gigante internacional do comércio de tabacos, Philip Morris Products S.A. O nascimento das gêmeas Alessia e Lívia não poderia ter vindo em melhor hora. O nascimento delas trouxe ainda mais felicidade e harmonia ao casal. Ambos estavam muito felizes, juntando fotos de viagens, premiações recebidas pela empresa, jantares sociais e passavam por um momento de grande crescimento profissional. Tanto Irina quanto Matthias eram muito ambiciosos. Tudo mudou na vida deles no primeiro semestre do ano de 2010. Não há relatos de que Matthias tenha sido um homem violento, muito pelo contrário. Todavia, a falta de diálogo entre o casal sobre questões mais intimistas levou Irina a solicitar amigavelmente o divórcio naquele ano. A verdade é que muitas vezes as pessoas se sentem que a relação já não é mais a mesma, mas fecham os olhos e seguem a vida. A gente sabe que nem sempre o fato de o casal ter sucesso na vida profissional e filhos que amam garantirá também o sucesso na vida conjugal. Embora Matthias estivesse colaborando com toda a papelada do divórcio, ele não tinha processado direito ainda essa mudança. Matthias não estava conseguindo aceitar a separação. Afinal de contas, o divórcio quebra um ciclo. Existe toda uma zona de conforto em torno dessas situações, que é drasticamente esmagada com o processo de divórcio. Matthias era um bom pai. Aliás, era um excelente pai. As gêmeas eram apaixonadas por ele, e sua mãe não colocava qualquer empecilho para que eles se vissem com frequência. Como prova de sua total confiança nos atributos paternos de Matthias, no Natal daquele ano, Irina permitiu que as crianças passassem quase um mês em viagem para o Caribe com seu pai. Elas amavam o pai, e ele as idolatrava. Matthias continuou a morar no mesmo bairro, para que pudesse ficar mais perto possível das meninas. A guarda de Alessia e Lívia era formal e democraticamente compartilhada. Entretanto, como se pode esperar, tudo que é bom costuma não durar muito. Se a falta de diálogo e de expressar seus sentimentos levou o casal ao divórcio, a falta de diálogo também neste momento impediu ambos de evitar o que aconteceu a seguir. Na manhã gelada e chuvosa do dia 28 de janeiro de 2011, ou seja, quase um ano após a solicitação de divórcio ter sido protocolada, as gêmeas Lívia e Alessia, que agora estavam com 6 anos de idade,
aguardavam ansiosas e agitadas pela chegada de seu pai, que as buscaria naquela manhã para passarem 2 dias com ele. O combinado era que elas passariam o dia 28, sexta-feira, e 29, sábado, e que no dia 30, no domingo, ele traria as duas de volta para a casa de sua mãe. Matias finalmente chegou, e como de costume, abraçou suas filhas e em seguida as levou consigo. Nada anormal foi notado no comportamento dele, e ele também não disse nenhuma frase que causasse estranheza. No dia 29, sábado, ele envia um SMS para Irina, dizendo que passaria o domingo com as meninas e as levaria de volta apenas na segunda-feira. Segunda-feira era dia de aula, portanto ele as levaria direto para a escola e sua mãe as veria novamente na saída das aulas. Irina não concordou e disse que preferia que ele primeiro as trouxesse em segurança para casa, porque ela mesma levaria as duas na escola na segunda-feira. Esse SMS foi lido por Matias, mas ele não respondeu. Essa foi a última vez em que ela ouviu falar das meninas. Irina então entra em desespero ao notar que o SMS não tinha sido respondido. Aquele não era o acordo inicial e não poderia ser alterado assim, sem qualquer justificativa. Ela então foi até a casa de Matias. Em depoimento, ela conta que a porta dos fundos estava destrancada. Matias não estava lá e muito menos as gêmeas. Ela, portanto, voltou para casa e tentou contato novamente. Ela estava tentando ao máximo se controlar para não entrar em choque. Aonde ele teria levado as meninas? Porque ele não informou que sairia com elas. Toda vez que ele pegava as meninas, ele contava detalhadamente o cronograma e itinerário dos dias em que passariam juntos. Irina sempre estava a par de todos os movimentos deles antecipadamente. Por que dessa vez ele saiu com as garotas e não disse aonde iria? Por que ele não atendia ao telefone? Com a cabeça fervendo, com tantas dúvidas sem respostas aparentes, Irina se dirigiu até a delegacia para que pudesse denunciar o desaparecimento de suas filhas. Como já deve imaginar, a polícia local tentou acalmá-la e convencê-la de que o marido voltaria em breve para casa. Ela então voltou para sua residência, não totalmente convencida, mas talvez de desespero ou nervoso. Na manhã do dia seguinte, ela voltou na polícia informando que ainda não conseguiu contatar seu ex-marido. Os policiais novamente acalmaram e deslocaram um oficial até a casa de Matias. Na casa dele, a única coisa estranha que encontraram foi um testamento escrito no dia 27 de janeiro, ou seja, naquela mesma semana. Aquilo poderia indicar muita coisa, ou poderia simplesmente não significar nada. Mais uma vez, Irina foi aconselhada a voltar para casa e continuar tentando manter contato com Matias. Ele não poderia ter ido muito longe. Na segunda-feira, dia 31 de janeiro, Irina recebe um cartão postal de Matias, com carimbo de Marsella, na França. O cartão postal dizia que ele não suportaria viver sem ela. É importante dizer que Marsella fica a quase 520 quilômetros de distância de onde Irina estava. Irina corre até a delegacia e imediatamente os agentes se mobilizam e as buscas começam com todo o fervor. Rapidamente a polícia descobre que a última vez que as meninas foram vistas na cidade foi no domingo 30 de janeiro, por volta do meio-dia. A testemunha que as viu afirmou com convicção que elas estavam acompanhadas de Matias. As investigações seguem rapidamente e contam com a ajuda da polícia italiana e francesa. A polícia francesa entra no caso porque eles descobrem que Matias comprou 3 tickets de passagem, sendo que dos 3 tickets, um era para um adulto e os outros 2 para 2 crianças. As passagens dariam direto a entrada para a balsa que sai de Marsella, com destino à ilha francesa da Córcega, na data de 31 de janeiro. A balsa deveria chegar à cidade de Propriano, que é o ponto de desembarque em Córcega, na manhã do dia seguinte. Antes de entrar na balsa, por volta de 1h da tarde, as câmeras de segurança de diversos pontos de caixas eletrônicos de Marsella flagraram Matias sacando dinheiro de várias contas bancárias. Testemunhas disseram ter visto Matias e as gêmeas na balsa. Todavia, nenhuma testemunha ocular se apresentou para afirmar que Matias desembarcou da balsa com as gêmeas. Isto é, ele foi visto entrar com as gêmeas na balsa, mas ninguém os viu sair de lá. Isso significa que ele pode ter desembarcado sozinho na cidade de Propriano, na Córcega. Sem qualquer tipo de explicação possível, Matias retornou sozinho ao continente, no dia subsequente, isto é, no dia 2 de fevereiro. Contudo, dessa vez ele usou a balsa que sai da cidade francesa
de Bastia, chegando à cidade francesa de Toulon. No dia 2 de fevereiro, ele é flagrado em um pedágio. Ele agora estava se deslocando com um veículo. Em 3 de fevereiro, Matias é visto por testemunhas em Nápoles, na Itália. Ele enviou durante esse trajeto várias outras cartas para Irina, sendo que uma delas continha uma grande quantia de dinheiro. Para ser exato, havia 8.000 euros em espécie. Isso daria mais ou menos 41 mil reais na cotação atual de hoje. Em 4 de fevereiro de 2011, Matias se suicidou. Ele se jogou na frente de um trem de alta velocidade na região de Apulia, na Itália. Apulia fica bem ao sul da Itália. As gêmeas não foram vistas em lugar algum. O carro de Matias foi encontrado na cidade italiana de Cerinola. Poucos dias após seu suicídio, gotículas de saliva de uma das gêmeas foi encontrada dentro e fora do veículo. Infelizmente, não havia saliva suficiente para ser usada em testes de toxicologia, o que poderia ter mudado e muito o rumo das investigações. As autoridades poderiam descobrir, por exemplo, se pílulas para dormir ou veneno estavam no sistema nervoso das meninas. Devido à carência de material para testes biológicos, a polícia não tinha nada para provar que as gêmeas teriam sido levadas ou que passaram algum tempo no porta-malas do carro, por exemplo. Havia a suspeita de que elas estivessem sem vida e sendo transportadas no carro, ou ainda que estivessem vivas e sendo levadas escondidas no porta-malas. A perícia conseguiu acessar todos os dados do computador de Matias, e as descobertas foram perturbadoras. Os investigadores descobriram que ele havia feito diversas pesquisas na internet social e na Deep Web, sobre armas de fogo e também característica e manipulação de diversos tipos de venenos. As datas das pesquisas eram bem próximas ao do dia do sequestro. Em fevereiro de 2011, oficiais da polícia vazaram a informação de que Matias enviou uma carta a Irina, cujo conteúdo deixava implícito que ele poderia ter tirado a vida das meninas. O original da carta foi censurado e não pôde de maneira alguma ser divulgado ao público. Embora a mídia se mantivesse obstinada a divulgar todos os detalhes do caso, além de publicar toda a correspondência entre Matias e Irina, um fragmento da carta veio a público. Segundo a reportagem que foi veiculada à CNN da França, o jornal italiano Corriere della Sera foi autorizado a publicar uma única frase que continha em uma das cartas. Essa frase dizia: "As crianças descansam em paz, elas não sofreram." Depois disso, ainda chegaram outras cartas para Irina. Uma delas dava a entender que ele seria o último a morrer, ou seja, de acordo com a interpretação, as gêmeas já estariam falecidas. As investigações prosseguiram e, quando questionadas, as autoridades disseram achar que Matias pode ter tido um colapso mental durante o processo de divórcio com sua ex-esposa Irina. Ainda assim, todas as ações e movimentos de Matias sugerem que ele já tinha planejado tudo. A polícia tinha a impressão, em alguns instantes, que cada deslocamento dele já tivesse meticulosamente programado. Se pensarmos por esse lado, a hipótese dele ter tido um surto cairia por terra. Os investigadores concluíram que havia duas hipóteses possíveis para o caso das gêmeas, Alessia e Lívia. A primeira hipótese é a de que Matias poderia ter tirado a vida das meninas e em seguida a sua mesma, para se vingar e causar sofrimento à sua ex-mulher. Muitos dizem que a dor de perder um filho é insuportável, é um sofrimento sem precedente. Ele não poderia mais viver com ela, portanto acabaria com a vida de Irina, afundando-a em mágoas. A segunda hipótese era de que as gêmeas teriam sido enviadas para o exterior aos cuidados de familiares ou amigos de Matias. De qualquer maneira, sendo na primeira ou na segunda hipótese, o fato é que as meninas, Alessia e Lívia Shepp, nunca mais foram encontradas, com ou sem vida. Eu gostaria que vocês deixassem nos comentários, pessoal, o que vocês acham que aconteceu com as gêmeas. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.